Eu sou um negro do cor, meu irmãozinho, minha cor. O que eu te peço é lutar assim, lutar mais. Pra lutar tá assim, para, pá, pá. E aí, rapaziada, como é que vocês vão? Eu canto muito mal, né, malandro? Mas não importa não, porque esse cara mereceu essa música aí do Wilson Simonal. Vamos falar do Martin Luther King e a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Curte aí, malandro, se inscreve no canal, se liga na parada. Vamos estudar história, rapaz, vamos levar a história ao universo. Se inscreve aí. A verdade, meu irmão, é que você tem que perceber que liberdade não é cidadania. Os negros ficaram livres nos Estados Unidos no século XIX. Isso não quer dizer que eles passaram a ter direitos de voto, de escolinha e tudo mais. É isso que você tem que entender, rapaz. Até os anos 40 você teve linchamentos de negros, enforcamentos, publicamente, para a galera ver. Que absurdo, rapaz. Foi por isso que surgiu em 46 o Comitê Presidencial sobre Direitos Civis, para que houvesse leis federais, rapaz, anti-segregação, anti-linchamento, enforcamento, para que os negros pudessem ter empregos iguais aos brancos e frequentar a escola também, direito a voto, e essas coisas todas. Isso era 1946, rapaz. Os Estados Unidos só da Segunda Guerra, bancando aquela imagem de Capitão América, maluco, pai da democracia, pai da liberdade, olha só o nazismo, e cheio de preconceito. E os negros eram tratados iguais? Nos Estados Unidos, é uma contradição do discurso, por isso eles fizeram esse comitê sobre os direitos civis em 1946. A NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, começa a lutar então por essas causas, rapaz. Em 1950, você já tem protestos contra aquela separação em uso de bebedouro, toalete, coisas bizarras, malandro. Começa a surgir sistema de cotas em escolas estaduais e universidades para negros também poderem estudar do lado dos brancos, malandro. É nesse cenário que o pastor evangélico batista Martin Luther King começa o seu ativismo, praticamente em 55. Luther King teve grande influência do Mahatma Gandhi, aquele lá, rapaz, que fez a independência da Índia em 1947, que dizia que a arma dele pela independência da Índia não era brigar diretamente com os ingleses, era utilizar o pacifismo como estratégia de guerra. Então Gandhi falava de desobediência civil e resistência pacífica. O que era isso, malandro? Ele dizia, meu irmão, tem leis inglesas que eu não vou cumprir. Mas aí tu vai apanhar, eu sei. E eu vou apanhar e nós não vamos reagir. Porque nós vamos jogar o mundo contra o imperialismo inglês. E vamos lutar pela nossa independência. Foi a tática do Gandhi que o Luther King tentou seguir, e com ele outras pessoas foram nessa linha, a desobediência civil e a resistência pacífica, não cumprir algumas normas, rapaz, e não ser violento para conquistar esse direito de igualdade, acabar com essa segregação que existia no sul dos Estados Unidos, com aquele lema bizarro de somos separados, mas iguais. Fala sério. Em 1955, a costureira Rosa Parks, bonito isso, né? Rosa Parks, ligada ao NAACP, se recusou a levantar no ônibus para uma pessoa branca sentar. O ônibus também era um espaço de segregação. Os negros tinham que sentar lá atrás, lá no fundão. Os brancos mais na frente. Os negros entravam, iam lá para o final. Os chegavam depois e iam as vaguinhas mais para frente. Mas tinha um limite que não podia passar. Os brancos entravam e sentavam na frente. Os que chegavam depois iam para o fundo. Se acabasse o lugar lá nos fundos, eles podiam passar desse limite e mandar os negros se levantarem. Ela falou, I don't me levanto. Eu não vou me levantar, meu irmão. Não vou. I don't. O motorista falou, malandra, tu tem que levantar.
Ela falou, I don't me levanto. Eu não me levanto, malandro. Ela foi presa por esse ato de desobediência civil. O legal é que depois que Rosa Parks foi presa, em 1956, em Montgomery, começa um boicote aos ônibus da cidade. E aí o sistema de transporte municipal começa a ter queda de receita financeira e se irrita. Várias pessoas solidárias à causa negra começam a dar carona solidária, rapaz, para os negros. Vamos lá, come on! Entre em my car, vou te levar ali para o teu trabalho, vou te levar em casa. Vamos ouvindo Elvis, meu irmão. Love me, Taylor. Love me too. É isso aí, você levava o malandro para o trabalho, para casa. Rapaz, tinha uns malucos, mais radical, que a gente vai falar deles aí, começa a quebrar os carros, começa a empurrar carro, não aceitava que isso pudesse ser feito. Que coisa feia. Você tinha algumas companhias de seguro que dizia, nós como companhia de seguro vamos rasgar essa pólice, não vou mais cobrir o teu carro de nada. Um absurdo, rapaz. Que coisa feia. Tinha motoristas de táxi que também eram solidários e falaram assim, aí, entra no táxi. I don't have money, eu não tenho dinheiro. Não importa não, quanto a passagem do ônibus? 10 cents? Tu vai pagar 10 cents. Entra aí. Rapaz, as autoridades falaram, o taxista que cobrar menos de 45 cents vai ser multado. É impressionante a resistência desses malucos contra os direitos civis nos Estados Unidos. Só para a gente se situar, os anos 50 era uma época de prosperidade econômica nos Estados Unidos. A economia crescia, gerando emprego, uma classe média branca tendo acesso ao lazer, à tecnologia, a TV chegava aos lares, era modernidade total para aquela rapaziada. Só que nem todos desfrutavam, né, desses benefícios que a gente está falando. Então não tinha só negro na rua nos Estados Unidos. Você tinha o movimento feminista, você tinha o movimento gay, todos buscando por mais direitos, mais espaços, entendeu? E que contrariava essa visão da classe média branca, não toda, óbvio, né, mas de boa parte dela, de que aquele crescimento americano, da economia, das oportunidades naquela época, era fruto de uma civilização construída pelo branco, né, e com aquele rótulo que foi a nação escolhida por Deus para o branco civilizar. Então, nesses momentos onde você propõe outras pautas de inclusão, é natural que os mais conservadores saíssem do armário. Então, essa classe média, essa elite branca mais conservadora, ligada também muito ao fundamentalismo religioso em boa parte dela, eles comecem também a se pronunciar contra essas ideias de inclusão, né, étnica, social, enfim, extensão de direitos e por tudo mais. Para você ter ideia, a Ku Klux Klan começou a ganhar mais adeptos, o Conselho dos Homens Brancos também, atacaram a casa do Luther King, Igreja Batista, haviam estudantes com cartazes nas ruas pedindo para não haver integração com os negros nas escolas, houve ataque às escolas onde havia negros. Os nazistas nos Estados Unidos, que existiam, aliás, existe até hoje, né? Eles aumentam o seu ativismo, cidades botavam cartazes contra a integração. É pesado, cara. É muito pesado. Enfim, com todos os obstáculos e resistência conservadora, a lei que marcava lugar no ônibus foi abolida no final de 56. Essa conquista era sinal que a luta pelos direitos civis não ia parar, meu irmão. Pelo contrário, ela só ia crescer. Ela veio para ficar. E aí, Kennedy, católico, em 1960, pelo Partido Democrata, ganha muito apertado do republicano Nixon. E Kennedy falou, I going dialogar com a rapaziada do direitos civis. Não tem como.
Ou seja, vou ter que bater papo, é uma realidade. Não é questão de eu gostar ou não, tem que conversar com essa rapaziada aí. E a maior prova disso foi em 63, quando ele mandou tropas federais para Alabama, para que 2 jovens negros tivessem o direito de entrar na universidade da cidade, rapaz. Viva Malone! John Hoods, é bonito isso. Viva Malone! John Hoods, vai entrar, meu irmão. Entra aí, que eu vou mandar as tropas. O governador Wallace não aceitava isso lá na Alabama. O governador do Alabama, Wallace, ele dizia a seguinte coisa: segregação hoje, segregação sempre. Olha que pesado, rapaz. Chamava Luther King de comunista. Fala sério. Tinha um monte de gente que chamava ele de macaco comunista, crioulo comunista. O que é comunismo? Nem nos cabe debater isso aqui hoje, mas o perigo é banalizar o termo. Porque se você fosse contra a qualquer medida arbitrária, segregacionista, de herança colonial, você era chamado de comunista. Fala sério, né? Isso é muito perigoso, porque parece que você é um moralista perfeito e quem for contra você é comunista, inimigo de Deus. Luther King era pastor, malandro. Fala sério. É pesado demais. Essa banalização do termo comunista é estrategicamente perigosa. Quando os setores conservadores usam o termo sem sentido algum para combater movimentos por pessoas que lutam por direitos, respeito e inserção, que era o caso dos negros nos Estados Unidos. No campo social, o democrata Kennedy foi pela nova fronteira, uma política de investimentos federais para educação e moradia para minorias, como negros, imigrantes, índios. Ele foi assassinado em 63, mas alguns de seus projetos foram colocados adiante no seu sucessor, que era o Lyndon Johnson, também do Partido Democrata, como o Medicare, que era uma ajuda social a idosos, em 65 foi colocado, o Medicaid, brother, que era uma assistência social a quem possuísse tipos de dependência. E de forma impressionante, até o Kennedy foi chamado de comunista, porque o Estado achou que tinha que ter alguma participação na área social. É mole. Os mais conservadores fundamentalistas religiosos diziam que essa ideia de Estado, de direito, com o Estado participando da área social, colocando até cartilhas contra a violência à mulher na escola, era uma estratégia do demônio para entrar dentro dos Estados Unidos e acabar com essa civilização, porque foi aquele país que Deus escolheu como nação, então o demônio queria atacá-lo. O correto era o Estado não intervir na área social. O correto é um Estado altamente liberal, onde ele não tem nenhuma intervenção na economia ou na área social. Essa linha, a gente pode até ter um papo outro dia sobre isso, foi abraçada por vários políticos do Partido Republicano, principalmente a sua ala mais conservadora, né? Começa a surgir instituições, organizações ligadas a esse financiamento de grandes banqueiros, de grandes empresários, por essa postura mais liberal, ligando o capital, o grande capital, os fundamentalistas religiosos e membros do Partido Republicano. Eu só te falei isso para você ver o perigo da banalização do termo comunismo. Gente, o Kennedy, em Guerra Fria, o que ele mais fez em política externa foi combater o chamado perigo vermelho, perigo comunista. Gente, o Kennedy mandou soldados para a Guerra do Vietnã, para lutar contra os socialistas lá. O Kennedy é o cara que se estressa com Cuba. O Kennedy é o cara do embargo econômico a Cuba. O Kennedy é o cara que fez aliança para o progresso para a América Latina em 61, depois que Cuba opta
pelo socialismo. A Aliança para o Progresso, de 61, dizia que os Estados Unidos ia fornecer amparo social, amparo econômico. O documento era lindo, falava de reforma agrária, combater desigualdade, enfim, distribuição de renda, enfim, era lindo, né? Na teoria lindo, na prática não. Né? E ajuda financeira para os países da América Latina, para que eles não virassem comunistas, não virassem socialistas como Cuba, não virassem vermelho como Cuba. Gente, Aliança para o Progresso foi a ideologia que ajudou a surgir as ditaduras na América Latina na década de 60. Todas elas dizendo que estavam livrando esses países do perigo socialista, em aliado aos Estados Unidos. Como você chama o Kennedy de comunista? Olha o perigo da banalização do termo. Mas voltando ao grande pastor Martin Luther King, em 1963, ele fez a Marcha pela Liberdade. Foi lá em Washington, capital, malandro. Muita gente de diversas partes do país foi assistir. A maioria era de negros, mas tinham brancos também, rapaz. Brancos que sabiam que a segregação era muito ruim, que é um absurdo. E brancos religiosos também, católicos, evangélicos e tudo mais, seja de que criança for, mas estavam lá na luta contra o racismo. E Luther King discursou, dizendo, I have a dream, eu tive um sonho. Ele dizia que ele não queria, rapaz, que brancos e negros brigassem. Eles queriam uma sociedade harmônica entre brancos e negros, mas que os negros também tivessem os seus direitos reconhecidos de voto, de educação, de moradia e de emprego. Eu vou ler para você um trecho do discurso do Luther King, mas você acha ele aí no YouTube, livros, no Google e tudo mais. Se liga aí. Eu tenho um sonho de que um dia essa nação ressuscitará e viverá o resto de suas vidas no verdadeiro sentido de seu credo. Eu tenho o sonho de que um dia filhos de antigos escravos e filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho o sonho de que meus 4 filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor de suas peles, mas pela qualidade de seus caráteres. Eu tenho um sonho hoje. Ele mandou muito bem, malandro. Sou fã do Luther King. Depois desse memorável discurso do Luther King, jovens estudantes, como voluntários, no período de férias, iam para o sul dos Estados Unidos, principalmente para o Mississippi, pedindo para que os negros, no recenseamento, pedissem o direito de voto, para eles votarem também, que eles queriam fundar o Partido da Liberdade. Então, rapaz, lá o bicho pegava. Era muito pesado, rapaz. O Sul foi o foco da escravidão norte-americana. Ali a resistência branca, racista, preconceituosa, fundamentalista, era imensa. E aí, rapaz, autoridades, Ku Klux Klan, polícia, que se mesclavam num combo, não perdoaram. E 3 jovens que foram como ativistas foram assassinados. James Cherney, morto, era negro. Michael Schwerner, Andy Goldman, eram brancos e foram assassinados. O caso rodou os Estados Unidos, passava nas televisões e jogou, meu irmão, uma pressão imensa sobre Lyndon Johnson, o sucessor do Kennedy, após ele ser assassinado. Que por mais que fosse do Partido Democrata, não era muito simpático à causa negra, não. O racismo estava muito na veia
de muitos brancos norte-americanos. Mas a pressão, rapaz, era muito grande. E aí, a consequência foi que a Lei dos Direitos Civis, pensada por Kennedy desde 61, foi aprovada em 64 no governo Lyndon Johnson. Era mais uma vitória do movimento da luta pelos direitos civis dentro dos Estados Unidos. E o Johnson se lamentava, dizia, nunca mais vou ter tanto voto no Sul, porque ele sabia que isso doeu em muitos brancos conservadores do Sul dos Estados Unidos. Depois do discurso do Luther King em Washington, do caso do assassinato dos jovens em Mississippi e da proclamação dos direitos civis em 64, o ativismo negro só ia crescer pelo direito de voto. Em Dallas você já tinha organizações lutando por isso. Em 65, o ativismo negro solicita a presença de Martin Luther King para que ele andasse da ponte de Selma até Montgomery, onde as autoridades recusavam aceitar que os negros votassem. Ele vai, são 3 marchas, uma violência absurda. Ele reunia as pessoas nas igrejas e ia para a marcha. Aí a polícia batia. Altamente violento. Essa violência chegou a matar uma ativista, Jimmy Lee Packer. Tudo isso chegava aos lares americanos, pelos meios de comunicação, TV, rádios e por aí. Muita gente dos Estados Unidos começa a apoiar a causa. Tem pessoas brancas, negras, de várias religiões, que saem de suas cidades e vão apoiar a luta em Selma. Até que na terceira marcha eles conseguem passar para Montgomery. E aí, em 65, vem a lei do direito do voto negro, né, para acabar com toda essa história que o negro não poderia votar em qualquer lugar do país. Luther King foi assassinado em 68, em Memphis. E o ex-pastor e ex-membro da Ku Klux Klan, Edgar Ray, envolvido com o assassinato daqueles 3 garotos no Mississippi em 1964, passou 40, 41 anos de boa, só foi condenado em 2005 pelo crime que fez lá atrás. Então é isso, galera. Se liga na parada. Gostou? Curte aí. Se inscreva no canal. Vamos levar a história para o universo, malandro, porque o mundo precisa de história. Beijo, lindões. Tamo junto. Beijinho no coração.